Existe uma paz que o mundo promete, mas não consegue sustentar. Ela depende de circunstâncias favoráveis, de respostas rápidas, de controle sobre o que vai acontecer. Quando tudo está bem, ela parece existir. Mas basta uma notícia inesperada, uma mudança de plano, um medo silencioso, e essa paz desaparece. O coração volta a acelerar, a mente volta a se encher de ruídos e a alma percebe que ainda está inquieta. Talvez hoje você esteja buscando exatamente isso, um pouco de silêncio por dentro. Um alívio que não seja momentâneo. Um descanso que não dependa de tudo estar resolvido. Você tenta se distrair, ocupar a mente, seguir em frente, mas a inquietação insiste em voltar. Há uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando externamente nada parece errado. Essa é a prova de que a paz que você precisa não vem de fora. A paz que só Deus pode dar não nasce da ausência de problemas, nasce da presença dele. É uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam, que sustenta mesmo quando as respostas ainda não chegaram, que guarda o coração mesmo quando a mente tenta se perder em preocupações. Essa paz não é produzida pelo esforço humano, ela é recebida. Muitas vezes, você acredita que só vai conseguir descansar quando resolver tudo, quando entender tudo, quando tiver controle sobre tudo. Mas Deus oferece uma paz que começa exatamente quando você reconhece que não consegue controlar tudo. É quando você solta o peso de tentar dar conta sozinho que o descanso verdadeiro encontra espaço. Talvez hoje você esteja cansado de viver em alerta, cansado de antecipar problemas, de carregar medos, de lutar com pensamentos que não te deixam em paz. Deus conhece essa batalha interna. Ele não te julga por isso. Ele te convida a experimentar uma paz que não exige explicações, apenas entrega. Esta oração não é para quem já está tranquilo, é para quem precisa aprender a descansar, para quem deseja uma paz que não se quebra com o primeiro vento contrário. A paz que só Deus pode dar não é frágil, ela é firme. E ela começa quando você decide permanecer na presença dele. Permaneça aqui. O próximo passo vai te conduzir a uma oração guiada profunda, onde você poderá entregar sua inquietação e permitir que a paz de Deus comece a ocupar cada espaço do seu coração. Agora, desacelere por dentro. Não tente organizar os pensamentos, nem resolver questões pendentes. Apenas esteja aqui. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor com o coração inquieto e a mente cansada. Não chegamos cheios de certezas, chegamos necessitados de paz. O Senhor conhece cada pensamento que se repete, cada preocupação que pesa, cada ansiedade que tenta nos dominar sem aviso. Deus, nós entregamos tudo aquilo que está roubando a nossa paz. Entregamos o medo do que ainda não aconteceu, a angústia causada por decisões difíceis, o peso de responsabilidades que parecem grandes demais. Entregamos as noites mal dormidas, os dias vividos em tensão, o esforço constante de tentar manter tudo sob controle. Não queremos mais carregar sozinhos o que só o teu cuidado pode sustentar. Fala paz, Senhor, sobre a nossa mente. Silencia os pensamentos acelerados. Acalma o coração que vive em alerta. Organiza o interior que está confuso, que a tua presença comece a preencher cada espaço onde hoje existe inquietação. Nós não pedimos que os problemas desapareçam agora. Pedimos que a tua paz comece a governar o nosso interior. Pai, derrama uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que não exige que tudo esteja resolvido. Uma paz que guarda o coração mesmo quando as circunstâncias ainda estão indefinidas. Ensina-nos a confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo. Nós escolhemos descansar em Ti neste momento. Mesmo que o mundo continue agitado, escolhemos permanecer na Tua presença. Que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, comece agora a guardar nossa mente e nosso coração. Que o peso diminua, que o fôlego volte, que o interior encontre descanso. Permanece conosco, Deus. O próximo passo desta oração vai nos conduzir a uma reflexão profunda sobre o que rouba a nossa paz
e como Deus nos ensina a viver em descanso, mesmo em meio às pressões do dia a dia. Muitas vezes a paz se perde não por causa de grandes tragédias, mas pelo acúmulo de pequenas pressões diárias, pensamentos que não param, cobranças internas constantes, expectativas que você sente que precisa atender. Você vai se adaptando, vai suportando, vai empurrando o cansaço para depois, até que o coração começa a viver em estado de alerta permanente. A paz não some de uma vez, ela vai sendo substituída por preocupação. Existe também uma paz que se perde quando você tenta antecipar tudo. Você vive no futuro, tentando prever cenários, criar respostas, evitar dores que ainda nem chegaram. A mente corre na frente do corpo e o coração vai atrás, cansado. Deus nunca te chamou para viver assim. Ele te chamou para confiar passo a passo. A paz se mantém quando você aprende a viver o agora sem carregar o amanhã inteiro. Outra coisa que rouba a paz é carregar pesos que não são seus. Problemas de outras pessoas, expectativas alheias, responsabilidades exageradas. Você sente que precisa dar conta de tudo, ser forte o tempo todo, não falhar nunca. Mas essa pressão não vem de Deus. A presença dele não gera sobrecarga, ela gera descanso. Onde Deus governa, o peso é compartilhado. A paz que só Deus pode dar começa quando você aprende a soltar o controle. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entende que não precisa resolver tudo sozinho. Deus não pede que você tenha todas as respostas. Ele pede que você confie nele enquanto as respostas não chegam. Essa confiança vai reorganizando o interior aos poucos. Talvez hoje você esteja tentando encontrar paz, mudando circunstâncias, quando Deus quer mudar a forma como você atravessa essas circunstâncias. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, é a certeza da presença de Deus no meio deles. Quando essa certeza se firma, o medo perde força, a ansiedade diminui e o coração começa a respirar novamente. No próximo passo, você vai entender como a força e o cuidado de Deus se manifestam exatamente quando a sua paz parece mais frágil, mostrando que Ele não apenas oferece descanso, mas sustenta o coração quando tudo parece instável. Há momentos em que a paz parece frágil demais para ser mantida. Basta um pensamento errado, uma notícia inesperada, uma lembrança que volta, e tudo se agita novamente por dentro. É nesse ponto que muitos acreditam que perderam a paz, quando na verdade estão aprendendo a recebê-la de um jeito mais profundo. A paz que vem de Deus não é sensível como o silêncio humano, ela é firme como a presença dele. A força da paz de Deus não está em eliminar todos os ruídos externos, mas em fortalecer o interior para que esses ruídos não governem o coração. Deus não promete um caminho sem pressões, mas promete um coração guardado no meio delas. Quando você entende isso, a paz deixa de ser um estado emocional e passa a ser uma escolha diária de confiança. Talvez hoje você esteja esperando se sentir calmo para então descansar. Mas Deus convida você a descansar primeiro, para então experimentar a calma. A paz dele não depende do seu estado emocional. Ela depende da sua fidelidade. Mesmo quando você se sente instável, Deus permanece estável. Mesmo quando suas emoções oscilam, a presença dele continua firme. A força que vem de Deus se manifesta quando você decide entregar aquilo que insiste em carregar sozinho. Quando você reconhece que não consegue sustentar tudo, algo muda. A paz começa a ocupar o espaço onde antes havia tensão. Não porque você resolveu os problemas, mas porque permitiu que Deus assumisse o controle do que está além do seu alcance. Essa paz não é ausência de sentimentos, é governo sobre eles. Você ainda sente, ainda se preocupa, ainda se importa. Mas nada disso domina mais o seu interior. A presença de Deus estabelece limites. O medo não ultrapassa. A ansiedade não se instala. A inquietação não governa. Onde Deus reina, a paz permanece. Quando você aprende a voltar para Deus sempre que a paz parece ameaçada, percebe que ela não se perdeu, apenas precisava ser reencontrada. A paz que só Deus pode dar não se esgota, não se quebra
e não depende do dia que você está vivendo. Ela se renova todas as vezes que você escolhe confiar novamente. No próximo passo, vamos olhar para um exemplo bíblico que revela como essa paz se manifestou em meio a situações difíceis, mostrando que ela não é teoria, mas uma realidade vivida por quem permanece em Deus. Há um momento marcante na vida de Jesus que revela com clareza o que é a paz que só Deus pode dar. Ele estava cercado por pessoas, pressionado por expectativas, seguido por multidões e constantemente confrontado. Ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus se retirava para orar. Não porque estava fugindo dos problemas, mas porque sabia onde a paz era renovada. Ele entendia que a presença do Pai era a fonte do descanso interior. Em uma ocasião específica, Jesus estava com seus discípulos em meio a uma tempestade no mar. O vento era forte, as ondas ameaçavam o barco e o medo dominava o ambiente. Enquanto todos estavam em desespero, Jesus dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente. Aquela cena revela algo profundo. A paz de Jesus não dependia da calmaria do mar, mas da certeza de quem governava todas as coisas. Quando os discípulos o acordaram, tomados pelo medo, Jesus não começou explicando, nem discutindo. Ele se levantou e falou com a tempestade. E o mar se aquietou. Mas antes mesmo de acalmar o vento, Jesus já estava em paz. Isso mostra que a paz verdadeira não começa quando o problema acaba. Ela começa quando o coração confia. Essa história revela que a paz que vem de Deus não é ausência de perigo, é presença de confiança. Jesus estava tão seguro na relação com o Pai que nenhuma tempestade externa conseguiu roubar seu descanso interior. Ele nos ensina que a paz não é algo que você precisa esperar encontrar depois que tudo se resolve. Ela é algo que você pode viver enquanto tudo ainda está acontecendo. Talvez hoje você se sinta como os discípulos, com medo, ansioso, sentindo que vai perder o controle. Mas Jesus continua no barco. A presença dele não impede que as tempestades surjam, mas garante que elas não tenham a palavra final. A paz que ele oferece não depende da situação, depende da relação. Assim como Jesus ensinou aos discípulos, Deus também te ensina hoje. A paz não vem de tentar controlar o mar, vem de confiar em quem tem autoridade sobre ele. Quando você aprende a se voltar para Deus no meio da agitação, algo muda dentro de você. O medo diminui, a ansiedade perde força e o coração começa a descansar. No próximo passo, vamos trazer essa verdade para o seu dia de hoje, mostrando como viver, na prática, essa paz que só Deus pode dar, mesmo em meio às pressões, responsabilidades e desafios da sua rotina. Viver a paz que só Deus pode dar no dia de hoje começa com escolhas simples, feitas no meio da rotina, não apenas em momentos de oração profunda. A paz não se mantém sozinha quando você volta para as pressões do dia. Ela precisa ser cultivada. Isso começa quando você aprende a identificar o que rouba sua tranquilidade e decide não dar a isso mais espaço do que merece. Talvez o seu dia esteja cheio de demandas, mensagens, compromissos e responsabilidades que não podem ser adiadas. A paz de Deus não te chama para fugir disso, mas para atravessar tudo de forma diferente. Em vez de reagir imediatamente, você aprende a respirar e entregar. Em vez de se cobrar por não dar conta de tudo, você aprende a confiar que Deus está te sustentando passo a passo. Hoje, praticar essa paz pode significar silenciar pensamentos que insistem em acelerar o coração. Quando a mente começa a criar cenários de medo, você escolhe se interromper esse ciclo e lembrar que Deus continua no controle. Quando a ansiedade tenta te levar para o futuro, você escolhe voltar para o presente e viver este momento com Deus. Essas decisões parecem pequenas, mas transformam o interior. Aplicar a paz de Deus também envolve respeitar seus limites. Muitas inquietações surgem porque você tenta viver além do que consegue suportar. Descansar não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de confiança. Quando você desacelera, quando permite pausas, quando cuida do corpo e da mente, cria espaço para perceber a presença de Deus, trazendo equilíbrio ao coração.
A paz que só Deus pode dar também se manifesta na forma como você lida com o que não pode mudar agora. Nem tudo precisa de resposta imediata, nem tudo exige ação agora. Algumas coisas precisam apenas ser entregues. Quando você aceita isso, o peso diminui. O coração aprende a esperar sem se desesperar. Talvez a vida continue exigente, mas o seu interior pode se tornar um lugar de descanso. A paz de Deus não isola você do mundo, ela te fortalece para viver nele. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem sentir calma imediata, algo se organiza dentro de você. E aos poucos, essa paz passa a governar seus pensamentos, suas decisões e o seu dia. Agora, resta apenas selar este momento. Um encerramento que vai fortalecer sua fé, firmar sua confiança e te lembrar de que a paz que vem de Deus permanece, mesmo quando o dia ainda está em construção. Que esta oração não termine quando o vídeo acabar, mas continue ecoando dentro de você ao longo do dia. A paz que só Deus pode dar não é frágil, não é temporária e não depende de tudo estar resolvido. Ela permanece quando você escolhe confiar, mesmo sem entender completamente o caminho. Onde Deus governa, a inquietação perde força e o coração encontra descanso. Leve consigo a certeza de que você não precisa carregar tudo sozinho. A paz de Deus guarda sua mente quando os pensamentos tentam correr, sustenta seu coração quando as emoções oscilam e te conduz quando as decisões parecem difíceis. Mesmo que o dia traga desafios, você pode atravessá-los com um interior firme, porque a presença de Deus continua com você. Entregue este dia nas mãos do Senhor. Entregue seus planos, suas preocupações, seus medos e até aquilo que você ainda não consegue nomear. Confie que Deus está cuidando do que você vê e também do que você não vê. A paz que vem dele não se perde com as circunstâncias. Ela se renova toda vez que você retorna para a presença dele. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar encontrando descanso, fortalecendo sua fé e vivendo a paz que só Deus pode dar todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e encha o seu coração com uma paz que excede todo entendimento, hoje e sempre.